Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos de volta aqui nessa segunda-feira, porque as notícias não param. E tem jogo amanhã, segunda partida do Fluminense do Campeonato Brasileiro, segunda rodada contra o Bahia na Fonte Nova. O time já viajou para Salvador, já chegou por lá, inclusive, e dois jogadores importantes não embarcaram. Já trouxe a notícia mais cedo, mas vou confirmar e acrescentar informações aqui para vocês. Tem mudanças, né? Algumas mudanças no time do Fluminense, mais uma vez para esse jogo da segunda rodada contra o Bahia. E olha, gente, uma negociação de um jogador do Fluminense que eu considero absolutamente inaceitável. A partir de agora, vem. O Paulinho procurou, colocou e E sejam todos muito bem-vindos. Tapete vermelho para você que me apoia aqui, que me dá essa moral sempre. Galera, fortalece, chega aí deixando o like. É de graça. Se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê, cara? Falta o quê? Só clicar embaixo no botão da inscrição. Estamos aí nos aproximando de 30 mil inscritos. Em menos de 2 meses, falta você. É de graça tanto a inscrição quanto o like. E eu conto com todos vocês para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Galera, olha só. Falando em trabalho, já trouxe aqui a informação mais cedo em primeira mão. O Manuel, titular do Fluminense, treinou essa manhã como titular. Diniz ainda está em dúvida sobre o companheiro de zaga dele, entre Martinelli, que é o favorito, e Antônio Carlos. Está pensando sobre isso. Se jogar com Manuel e Antônio Carlos, vai voltar a jogar com 2 zagueiros especialistas, coisa que ele está meio avesso a fazer ultimamente. Quebrou a cara recentemente, tanto no jogo contra o Colo-Colo, que levou um gol porque o Martinelli não estava na marcação, não é zagueiro, não tem estatura de zagueiro, não tem cacuete, quanto no jogo contra o Bragantino, onde aconteceu de novo, em outro cruzamento, o Martinelli não alcançou no segundo gol, e o Fluminense levou 2 gols importantes nessas 2 partidas. Mas o Diniz ainda não se convenceu, né? E treinou hoje com o Manuel como titular, é verdade, mas com o Martinelli ao lado dele e depois testando o Antônio Carlos. São as 2 opções. Pode ser qualquer uma das 2 amanhã, começando o jogo contra o Bahia, mas só dele querer novamente começar com o Martinelli, tendo especialistas na posição, novamente já causa para nós uma certa estranheza. E ele não tem só esses 2, né? Ele não tem só o Manuel, só o Antônio Carlos, ele tem o Felipe Andrade também, que entrou inclusive no decorrer dos 2 últimos jogos. Mas o Diniz claramente ainda não confia no Felipe Andrade para começar uma partida. Se ele tiver escalado amanhã como titular, nesse momento dá para considerar uma surpresa, porque as 2 opções testadas hoje, principais no treino pela manhã no Rio de Janeiro, foram exatamente as que eu já trouxe, Martinelli e Antônio Carlos. Manuel vai ser titular, está voltando depois de um período aí se recuperando de uma entorse no tornozelo. Ele jogou pela última vez contra o Flamengo, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, jogou bem, inclusive, foi muito bem o Manuel, e ali ele estava voltando, gente, daquele longo período de 8 meses suspenso. E no primeiro jogo foi muito bem, mas no decorrer dos treinamentos, depois daquela partida, teve uma leve torção e volta amanhã como titular na Boa Terra, na Fonte Nova, contra o Bahia. Aí vamos esperar para saber se será Martinelli ou Antônio Carlos. Outra mudança no time, né? Eu trouxe mais cedo no Twitter, vou botar aqui para vocês a minha postagem, trouxe isso aí 2h20 da tarde, olha só, informação. Marcelo e Felipe Melo, poupados, nem viajaram para Salvador. Flu embarca daqui a pouco, isso aí eu botei bem antes do embarque, mas agora já embarcaram, já chegaram a Salvador. Manuel e Diogo Barbosa serão titulares. Então, gente, notícia que eu trouxe aí mais cedo nas redes sociais, estou gravando agora aqui o vídeo. Felipe Melo fora do jogo porque não viajou, está sendo poupado para essa partida. E Marcelo também poupado. Nenhum dos 2 sequer viajou para Salvador. Então estão no Rio de Janeiro, não há dúvida alguma em relação aos 2. Titulares, Manuel no lugar do Felipe Melo e Diogo Barbosa no lugar do Marcelo. Essas 2 mudanças são absolutamente certas. Se o Martinelli jogar na zaga, o Diniz vai manter no meio-campo o que ele fez no último jogo. André, Lima que fez 2 gols, mas a mim não convence, mesmo tendo feito os 2 gols, né? Não dá para analisar a atuação dele apenas pelos gols marcados, embora gol seja muito importante, claro, mas ele deve vir com o Martinelli na zaga. Se isso acontecer, será André, Lima e Ganso, e na frente ele vai ter Marquinhos e Arias, cada um numa ponta, e aí pode ter uma terceira novidade, né? Porque ele pode jogar com o Germancano, sim, que participou do treinamento,
ou John Kennedy, que participou como titular, também parte do treinamento. Essa informação sobre a participação do John Kennedy é do André Luiz, do canal Sentimento Tricolor. Então surge aí mais uma possibilidade de mudança entre John Kennedy, se ele jogar, ou então ele pode manter o Germancano, que de fato, gente, está deixando um pouquinho a desejar. Não tem jogado tão bem o Cano. É um jogador que, para mim, demonstra um certo declínio físico nessa temporada de 2024. Fez um belo gol contra o Colo-Colo, gol importantíssimo. Ele tem muito faro de artilheiro. Ele é aquele cara que a gente sabe que sabe fazer gol, né? Ninguém duvida disso. Mas a idade está chegando, está com 36 anos e parece que fisicamente isso aí está começando a cobrar um preço. Vamos torcer para que o Cano ainda se recupere na temporada, mas ele, para mim, está dando alguns sinais de um certo esgotamento. Tomara que isso aí seja reversível ainda nesse ano agora de 2024. Bom, galera, tem mais notícia aqui para você e, infelizmente, as notícias não são lá muito boas, pelo menos para mim, tá? É isso, olha, vamos falar agora de negociações, porque o Fluminense, claro, a gente já sabe que está tentando trazer Thiago Silva, não é de hoje, não é de agora, não é nem desse ano, mas o presidente Mário Bittencourt tem uma fixação no Thiago Silva, mesmo com quase 40 anos, e tem conversado com ele habitualmente. A gente já sabe que ele não vai ficar lá na Europa, não vai ter o contrato renovado, e a surpresa vai ser nenhuma se ele chegar no meio do ano, agora em julho, para jogar no Fluminense no restante da temporada. Mais um veterano, né, gente? Se vier realmente Thiago Silva, é mais um jogador e desses da faixa dos 40 anos, não é faixa de 34, 33, 35, não. Mas, enfim, além disso, o Fluminense, além de contratar veteranos, como tem contratado tantos, está se ocupando de vender seus jovens valores, né? Está contrariando toda aquela lógica normal de qualquer grande time do mundo, inclusive de Palmeiras, de Flamengo, para falar dos times do Brasil. E se você for olhar como é que funciona lá o Manchester City, Real Madrid, os grandes times do mundo, eles são times compradores de jovens, né? E vão aposentando quem não tem mais condição de entregar o que já entregou um dia, com todo respeito a esses grandes jogadores que são, por exemplo, Thiago Silva e outros aí, não precisa citar um por um aqui. Mas, enfim, o Fluminense está se desfazendo de seu jovem promissor, né, de sua revelação, que realmente foi um jogador que brilhou no Campeonato Carioca, mesmo jogando por um time pequeno. E eu vou botar para você aqui a notícia, aqui na tela, né, e quero comentar. Tem algo muito importante para falar sobre isso. Coritiba encaminha a contratação do meia Iago, revelação do Nova Iguaçu e filho de Iranildo, jogador de 22 anos, pertence ao Fluminense, e o Coxa fica perto de acerto por empréstimo. É uma reportagem assinada pelos colegas Nádia Mauad e Caê Mota, ambos do GE. Né? Isso aí, essa notícia veio lá no blog da Nádia, direto lá de Curitiba. E aqui, ó, olha aqui um inicinho do texto. O Curitiba encaminhou a contratação do Iago, será por empréstimo até o fim da Série B do Brasileiro, com opção de compra ao fim do contrato, com opção de compra. Né? Ou seja, não está dando a opção, se ele for muito bem, de ser comprado, não sabemos o valor, mas provavelmente por ali 2, 3 mariolas, né? Iago tem 22 anos, é filho do ex-meia Iranildo, que atuou para o Flamengo e Botafogo, revelado na base do Flu. O jogador estava emprestado ao Nova Iguaçu e fez 3 gols e 3 assistências em 14 jogos na temporada, sendo peça importante na campanha do vice-carioca. Né? Vai disputar a posição lá com outros 3 jogadores. Está aí o Iago jogando pelo Nova Iguaçu, uma decisão de campeonato contra o Flamengo. Um jogador que se destacou muito, né, no Campeonato Carioca, a ponto, gente, de vestindo a camisa do Nova Iguaçu, num time pequeno, num time modesto, ele ter sido eleito na eleição oficial do campeonato, né, que premiou os jogadores no dia seguinte à decisão, foi eleito a revelação do campeonato. Simplesmente. Né? Aliás, além dele, o Fluminense está negociando com o próprio Curitiba o lateral Johnny, que completa 22 anos amanhã. Né? Também notícia do GE. O Johnny, que brilhou nas divisões de base, só jogou uma partida pelo Fluminense, esse ano no comecinho da temporada contra o Audax, só teve essa única oportunidade, mas também vai para o Curitiba. Mais um jovem de 21, 22 anos que o Fluminense está negociando, assim como o próprio Iago, sem muita cerimônia, porque afinal de contas tem que ter espaço para o Terence, tem que ter espaço para o Alexandre Jesus, essas coisas aí. O Lima, por quem o Diniz é super apaixonado. E galera, eu estou falando quando é difícil falar, tá? Porque eu não sou resultadista. Lima acabou de fazer 2 gols num jogo. Mas quem é que se convence com o Lima? Quem é que confia realmente, né, no talento, na capacidade do Lima? Alguém se convenceu com o futebol do Lima desde que ele chegou? Eu pergunto a vocês. Existe alguma razão para o Fluminense não ficar com o Iago Ferreira
para ele sequer ter uma oportunidade. É pedir demais esse moleque que voltou agora do Nova Iguaçu, que jogou um grande campeonato para um time pequeno, com todo esforço, com toda dificuldade, toda a dedicação que ele teve lá. O moleque volta, contrato renovado, e o Diniz acha que não tem espaço para ele ter uma oportunidade no clube. É isso mesmo. Gente, não custa lembrar, o Iago não teve uma única vez, uma só oportunidade no time do Fluminense, nem jogando como reserva, nem entrando durante os jogos. Não faz sentido para mim. O cara é de casa, né, provou o seu valor no Campeonato Carioca, é de graça, já está no clube, e o Fluminense precisa de jogador para aquele setor. Ou será que o Diniz acha que o Renato Augusto vai dar conta, o Renato Augusto vai estar à disposição sempre, como não está agora, como não está muitas vezes durante o ano. O próprio Ganso, a quem elogiei nos últimos 2 jogos, que jogou muito bem as 2 últimas partidas, né? Que bom, porque o Ganso, a gente às vezes tem dúvida sobre ele não estava bem no fim do ano passado e no começo desse, mas está jogando muita bola o Ganso nas 2 últimas partidas, só que a gente sabe que o Ganso às vezes não aguenta a sequência. Daqui a pouco ele vai ter que parar, vai ter que dar uma descansada 1 ou 2 jogos. E um time com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Será, gente, que não tinha um espacinho para o Iago ser reserva no time B que fosse jogar uma partida do Brasileiro? É verdade isso aí mesmo? Tem alguma justificativa? Eu respondo, não tem. Não tem justificativa, não há como defender, não tem pano nenhum, nem que eu procure bem aqui, não tem nenhum pano possível passar para essa saída do Iago Ferreira. Eu falei que diria isso, estou dizendo, estou sendo coerente. Não há pano possível que defenda a possibilidade desse menino sair e não ser aproveitado dentro do próprio Fluminense. Mas isso aí, cara, isso aí não é por acaso, isso é método. Isso aí já aconteceu várias vezes na gestão do presidente Mário Bittencourt, que é um presidente com qualidades, né, que já conquistou, que tem o seu nome marcado por muitos pontos positivos, mas infelizmente, e aí não é só o Mário, tem que estender ele só o Diniz também, porque ele é o treinador. Se ele quisesse que o Iago ficasse, o Iago teria ficado. Então, isso, infelizmente, também se estende ao Diniz. Não tem como defender, não tem pano possível, não tem justificativa que possa explicar, não, por acaso eles não explicaram, né? Que possa explicar essa saída absolutamente bizarra de um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca que está dentro do Fluminense, que poderia ser útil e seria muito útil no restante da temporada. Vai entender, né? Vai entender. Mas para Alexandre Jesus, para Piranes, para Marrones, esses caras aí são chances infinitas. Até todo mundo ter um infarto com as atuações deles, os caras vão botar para jogar sempre, vão botar para sempre. Como é que eu vou defender um negócio desse? Não tem como defender. Não tem defesa. É simples assim. Então o Diniz vai continuar fazendo o trabalho dele, mas com problemas gravíssimos de escolhas e de decisões, como é essa dispensa do Iago Ferreira. Tá bom? Bota aqui a opinião de vocês aqui embaixo, deixa eu saber se vocês concordam comigo, se discordam, não tem problema, pode discordar à vontade, tá legal? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!